Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando o seu futuro, protegendo o seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos. O nosso programa Cidades em Debate, a partir de agora na nossa TV Unisantos, canal 40.1, aqui no aberto para toda a Baixada Santista, para todo o litoral e também no canal 12 da NET, né? E o pessoal que quer nos assistir pela internet, tem aqui o site da TV, que é o tvunisantos.com.br, onde você assiste a programação ao vivo e também, nesse momento, no nosso YouTube, Cidades em Debate. E se possível também, já dá uma clicada lá, já faça a sua inscrição, já nos siga na nossa página também do YouTube, para que tenhamos bastante curtidas, né? E que você possa também compartilhar com os amigos, com o pessoal que gosta de um bom papo e um bom debate, tá certo? Bom, vamos começar o programa de hoje já trazendo aqui as comemorações desse dia 5 de agosto. Hoje estamos na quinta-feira, né? Dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, que a gente está precisando muito, e Dia da Farmácia, né? Parabéns a todos os trabalhadores da linha da farmácia. E também o nosso boletim de Covid na cidade de Santos, dizendo que houve diminuição no número de internados na rede de saúde de Santos, de 172 para 163, uma queda de 5,2%, e destas 91 pessoas são de Santos e 72 de outros municípios. Houve diminuição também no número de internados nos leitos de unidade de terapia intensiva voltados para os casos mais graves, de 104 para 98, uma queda de quase 6%, e destes 52 são de Santos e 46 de outras cidades. E lembrando que nós temos aqui também o site que a gente sempre apresenta aqui, esse, né, o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, que sempre tem atualização sobre o que está acontecendo com a Covid no Brasil e no mundo também, tá certo? Já vamos chamar aqui o nosso primeiro convidado de hoje, né? Vamos trazer aqui a presença do nosso querido doutor Danilo de Oliveira. Doutor Danilo, advogado e professor universitário, tá conosco hoje. Boa quinta-feira, seja bem-vindo, doutor Danilo, tudo bem? Tudo bem, Santiago Pérez, uma boa tarde, uma ótima quinta-feira para você, para os nossos outros comentaristas. Não vou praticar aqui spoiler, sejam muito bem-vindos, e uma boa tarde especial para os nossos telespectadores, internautas, todos que nos acompanham diariamente aqui no Cidades em Debate. Tá certo, conosco o doutor Maurício Baltazar também, ele que é o nosso advogado, comentarista aqui do programa. Boa tarde, doutor Maurício, quinta-feira, já tô sentindo o cheirinho de fim de semana. Tá quase lá, Santiago. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Danilo, é sempre bom tê-lo à mesa. Boa tarde a essa imensa e maravilhosa audiência. Espero que tenhamos um bom programa, possamos auxiliar, informar e opinar, né, sobre os temas de interesse da nossa comunidade, colaborando de alguma maneira com o nosso público. Uma boa tarde a todos. Legal, e conosco também o nosso querido João, é o João Fernando, ele que é da Bom Tempo, né? A Bom Tempo que o pessoal sempre vê aqui, um dos nossos patrocinadores do Cidades em Debate. Tudo bem com você, João? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Santiago, tudo bem, graças a Deus. Uma boa tarde a todos os integrantes da mesa e uma boa tarde para você que está acompanhando a gente em casa, no celular, na internet, enfim, que tenhamos um bom debate e que a gente possa trazer boas notícias aqui para nós na região.
Tá certo. Bom, vamos começar aqui já o nosso debate, né? Já com os nossos convidados, o doutor Danilo de Oliveira, o doutor Maurício Baltazar, o João Fernando da Bom Tempo e você também conosco. Obrigado pela audiência. Já vamos trazer aqui o nosso primeiro assunto, né? O nosso primeiro assunto é até uma notícia que a gente vê que é boa, né? Porque a gente vê como tem pessoas com o coração grande, né? Com o coração que abraça todo mundo e ao mesmo tempo é preocupante, porque a gente vê que existem muitos moradores de rua, né? Coisas que a gente sempre viu, mas não num número tão grande. É o padre Júlio Lancelotti, que ele abriu as portas da paróquia São Miguel de Arcanjo, que fica na zona leste da capital de São Paulo, para a população de rua durante a frente fria que se abate aí sobre o sudeste brasileiro, né? Desde a semana passada, essa semana, a gente vê que tem algumas noites que são muito frias, em São Paulo mais ainda. Semana passada, por exemplo, o religioso, que é coordenador da Pastoral do Povo de Rua, saiu às ruas de São Paulo buscando pessoas em situação de rua para abrigar no templo. Após a chegada de uma frente fria ao sudeste, o frio se intensificou no estado de São Paulo, com a temperatura constantemente oscilando abaixo dos 9 graus, além de chuvas. Tanto que tivemos aí vários moradores de ruas esse mês que infelizmente perderam as suas vidas, né? Mês passado e já nesse mês também, no comecinho de mês. A paróquia abrigou pelo menos 15 pessoas. Durante a manhã do mesmo dia, o padre afirmou que preparava a igreja para acolher os irmãos desabrigados. Os bancos do templo deram lugar a colchonetes e cobertores, onde os moradores de ruas acolhidos pelo padre dormiam. Nós temos até aqui uma foto, né? Vamos até mostrar aqui a foto que nós temos, já para o pessoal ficar por dentro. Vou até deixar aqui na tela toda, só para ter uma ideia. Quer dizer, aqui é o templo da igreja, onde ficam geralmente os bancos. Então o que fizeram lá? O pessoal da paróquia, junto com o padre, tiraram os bancos, abriram espaço, né? E fizeram com que os moradores de ruas tivessem uma condição aí de pelo menos uma noite boa de sono. Isso ele fez durante várias noites e, segundo o padre também já anunciou, se precisar ele vai fazer de novo e mais vezes. Quer dizer, por um lado a gente se sente assim com uma felicidade imensa, né? Porque a gente quer ver cenas como essa, ainda mais vindo da igreja, né? Seja qual for a religião, que é o que prega justamente tudo isso, o acolhimento, a irmandade, mas cenas como essa nunca foram vistas, já deve ter acontecido, mas não notoriamente, porque nunca se existiu tantos moradores de rua, né? Doutor Danilo, como é que você vê essa ação que foi maravilhosa, mas ao mesmo tempo a preocupação do outro lado? Eu vejo que a Igreja, Santiago, ela resgata um papel que é histórico, né? A Igreja, além de propagar a religião, no caso, o cristianismo, ela tem aí propagado o discurso, aquela doutrina social da Igreja, de acolhimento, como você disse, de fraternidade, de solidariedade, desse olhar diferenciado para os necessitados, esse olhar, essa atenção para aqueles que são marginalizados, que são excluídos por questões econômicas e pelos seus próprios pares, pela sociedade, pela família, pela comunidade, enfim. Não sou um católico fervoroso, mas eu sei que, na verdade, a palavra igreja, o significado dela não é o templo em si, o lugar, mas a igreja é a comunhão de fiéis, de cristãos, em torno da causa comum, que são as boas novas, trazidas exatamente por nosso Senhor Jesus Cristo. E sim, um dos papéis da igreja, enquanto instituição, da comunidade que se une em torno de tudo que deixou o nosso Senhor Jesus Cristo, sim papel, mais do que o olhar, a ação fraternal, a ação caridosa, esse acolhimento, é inconcebível que nós deixemos irmãos e irmãs, pessoas morrer de frio. Não é? Infelizmente, conversando com algumas pessoas, eu ouço o discurso de que é um absurdo, que haja prefeituras que forneçam barracas de camping, que a política pública deveria ser outra. A verdade é a seguinte: o frio está pegando, o frio está matando. Até por conta da pandemia, o momento econômico que em 2019 já era ruim, se agravou.
Então, tem muitas pessoas, falávamos aqui um pouco antes do início do programa ao vivo, que existem pessoas que não conseguem pagar aluguel em palafitas, que estão realmente morando na rua. E nós, como seres humanos, não podemos deixar que nossos irmãos morram de frio na rua, com seus familiares. Então, a igreja está reassumindo, Santiago, esse papel histórico dela, de um lugar de acolhimento, não só acolhendo as pessoas, seus familiares, com cobertores, tirando ali os assentos e permitindo espaço para o dormitório, mas também com alimentação, doações de agasalhos, enfim, chamando, né, a comunidade chamando a comunidade para acolher esses irmãos mais necessitados, até porque a gente sabe que o poder público não dá conta. A sociedade civil organizada, e nesse caso, as entidades religiosas, têm sim esse papel, e o exemplo desse padre é um exemplo positivo, né? Nos traz um pouco de calor em meio a esse frio intenso. E parece que é algo que a gente está aprendendo de novo, né? Algo velho que a gente está aprendendo de novo nessa pandemia. Ô João, você já tinha visto alguma cena parecida com essa, de uma igreja abrir o templo assim para colocar os irmãos para dormir lá dentro, para não morrer de frio na rua? Santiago, há pouco tempo, nem tanto pouco tempo, mas residi um tempo em São Paulo e já tinha presenciado uma cena na igreja Santa Cecília. A igreja tem um papel importante, independente do núcleo religioso, né? Sejam as igrejas, seja uma mesquita, seja uma paróquia, enfim. É importante que a gente possa, como o Danilo bem posicionou, pensar no próximo, né? Essa acho que é o grande legado que qualquer religião nos traz, do amor ao próximo, do cuidado ao próximo. Então, é algo que a gente tem que carregar. Eu faço parte de um grupo que faz ações de doação de alimentos e roupas, principalmente agora no frio, né? Não só roupas, cobertores, e é sensível o número de pessoas que foram parar na rua nos últimos um ano e meio, tá? Principalmente, como bem já falado, a questão da pandemia afetou diretamente a renda, então as pessoas passaram a não ter renda nem para garantir um mínimo de custo de moradia. Muitas vezes não tem nem o nome para conseguir um novo aluguel. E aí acabam indo residir. Você vê estruturas familiares, pai, mãe e a criança no colo, e a pessoa tinha, às vezes, um mínimo de dignidade e, nesse momento, se encontra num estado de vulnerabilidade, né? Então é importante que a sociedade civil, como um todo, possa se doar. E o trabalho de voluntariado é um trabalho importante também dentro dessa estrutura social que nós temos, que as pessoas possam doar. Se eu não posso doar recurso, que eu possa doar o meu tempo, que eu possa doar parte daquilo que eu tenho para quem não tem nada. E isso acho que é a maior missão que nós temos que trazer também para a sociedade como um todo. Ô, doutor Maurício, nós comentamos, acho que no programa de ontem, anteontem, se não me falha a memória, sobre esse caso, né, de pessoas dando graças a Deus de ter uma palafita para morar, porque se não é a palafita, é a rua, que é o que está acontecendo. E a gente vê um amontoado de pessoas morando na rua, conforme nós já até presenciamos, num determinado momento que fomos tomar café ali no Gonzaga, nos deparamos com uma barraca montada na calçada. E aquele negócio, pessoas reclamando, olha aí, a barraca na calçada. Eu até comentei, poxa, mas se ele não pôr a barraca, ele vai pôr aonde? Né? É complicado você dar palpite numa hora dessa. É certo? Não é certo, mas é o que está acontecendo, é uma realidade. Como é que nós vamos fazer daqui para frente, doutor? Porque não é uma questão só da prefeitura, porque eu acho que deve estar saturado. Se as pessoas estão morrendo na rua de frio, é porque até os albergues noturnos também já não tem mais espaço. Né? É outra realidade. Como é que nós vamos ter que agir daqui para frente, na sua opinião, doutor Maurício? Veja bem, Santiago, eu acho que nós devíamos ter uma conduta mais inteligente. Nós quando eu falo sociedade organizada, o poder público, o administrador público, tinha que ter uma inteligência para tratar desse assunto, porque essa tragédia é anunciada, a gente está em meio a uma pandemia, a gente já estava numa crise econômica agravada pela pandemia, como o próprio Danilo adiantou,
E a questão do tempo, da temperatura, também teve com alguma antecedência uma série de avisos, inclusive das agências internacionais, que nós recebemos pelo WhatsApp, pela internet e tudo mais. Então, eu fico imaginando se seria o melhor dos mundos para mim, se atos como esse, que merece aplauso do padre e da conduta que ele tomou, da sociedade organizada ao mesmo tempo, né, por ele representado, em conluio com o governo e premeditadamente reunissem esforços conjuntos para que recebessem esse pessoal que não tem condição econômica nem para uma submoradia, como o caso das palafitas, por exemplo, e não só os recebesse adequadamente diante dessa crise, com barraca na calçada, na praça, ou dentro de uma igreja, como é o caso do padre, mas com condição de alguma dignidade, se não toda, alguma, com alimentação, mas também com um cadastro para tentar entender o problema socioeconômico daquele indivíduo e tentar encaminhá-lo. Porque não adianta resolver o problema para esse final de semana ou para esses dias de frio. Esse problema vai continuar, esse pessoal vai estar na rua e há soluções. Se não existem condição econômica para residência, há aqui em Santos, em outros lugares da nossa região, casas que oferecem quartos e tal, que de repente a prefeitura poderia oferecer alguma quantia que não seja aquela equivalente a um aluguel, mas enfim, soluções inteligentes para um problema que está aí, está todo mundo vendo. Aqui no centro da cidade todo dia tem alguém dormindo na porta de algum edifício. No meu, por exemplo, aqui, cada 2 dias tem um indivíduo que a gente tem que acordar logo cedo, ou dá licença aí, que senão o prédio não abre, enfim. É evidente, é sensível que a situação agravou. Mas eu penso que há soluções fáceis, não fáceis em termos, não tão difíceis. Se esse padre, junto com o prefeito ou com o administrador daquela região, verificasse lá o assistente social para não só cadastrar quantas pessoas tem, direcionar a alimentação e também verificar qual o problema social dessa pessoa e tentar encaminhá-los, talvez na próxima crise, aqueles indivíduos, pelo menos, estariam numa outra situação, de ajudar e não só de ser ajudado. Eu penso assim, Santiago, eu penso que é uma conduta do padre que merece aplauso, exemplo, já pensou se todas as religiões, não só o cristianismo, a Igreja Católica, mas os evangélicos, os orientais, né, as messiânicas, enfim, a Maricari, todas elas agissem dessa maneira, certamente não teríamos esse número de pessoas que tem aí na rua. E se esses pastores, esses messias, enfim, essas pessoas que representam essas entidades, que geralmente têm alguma iluminação, uma inteligência mais, assim, uma orientação maior, junto com o administrador, certamente teriam soluções administrativas melhores do que essa, mais inteligentes, e que certamente dariam uma solução melhor para aquele indivíduo que está em situação de miserabilidade, de vulnerabilidade, e seria uma solução melhor para todos, no meu ponto de vista. Tá certo. Bom, deixa eu aproveitar aqui o embalo e falar também, né, para o pessoal que está nos assistindo, que nós temos essa campanha aqui no programa também, de arrecadação de alimento, desde praticamente o começo da pandemia. A gente deixa à disposição esse número, que é da paroquial da Igreja Coração de Maria, ali na Costa 74, e de um tempo para cá também a gente está arrecadando lá agasalho, roupas em bom estado, né, que você não usa, justamente para pessoas vulneráveis como essa, né? Vamos até mostrar aqui mais uma vez a imagem, né? Como essa aqui da igreja, né? Pessoas que realmente ficam ao relento, né? Ficam largadas e passando frio. E muitas vezes não sabe pedir socorro, né? Morre até por inocência, imagino eu. Né? Então é um agasalho aí, uma comida, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Então participe das campanhas que tenha na sua igreja, independente de qual seja o credo, da academia, dos amigos, da sociedade de melhoramentos, doe mesmo. E caso você não tenha como levar esse alimento ou então essa doação, aí sim, entre esse endereço aqui na Costa 74 ou telefone 32237381, só falar com a Bebeca que eles mantêm uma equipe que vão buscar na sua casa o que você está a fim de doar, tá certo? Então participe das campanhas, que é importantíssimo. Bom, vamos trazer aqui outra informação para a gente debater. A gente estava até comentando o dia desse fora do ar,
Poxa, ele tá meio sumido, né? Mas acabou aparecendo. Nós estamos falando do ex-presidente Lula. E ele apareceu semana passada numa entrevista ao jornal mexicano TVT na última semana. O ex-presidente Lula, né, do PT, ele deu um conselho ao ditador da Nicarágua, o ex-guerrilheiro Daniel Ortega, que governa o país latino desde 2007 e vai disputar o 4º mandato eleitoral com seus principais adversários políticos presos. Ele disse assim: faz 10 anos que eu não tenho contato com a Nicarágua. Não sei o que está acontecendo por lá, mas eu tenho informações de que as coisas não andam muito bem. Mas se eu puder dar um conselho para o Daniel Ortega, se eu puder aconselhá-lo de alguma forma, né, ou qualquer outro presidente, é que não abram mão da democracia. Não abra mão de defender a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação, a liberdade de expressão, porque é isso que fortalece a democracia. Fecha aspas, foi o que disse o ex-presidente Lula. Doutor Maurício Baltazar, como é que você vê esse pronunciamento do ex-presidente? Eu vejo de duas maneiras. Ele tem que aparecer no México mesmo, ou em qualquer outro país que tenha alguma afinidade com a ideologia que ele defende, porque aqui no Brasil ele não consegue aparecer, né, Santiago? Na cidade que ele aparece, geralmente ele ganha uma caixinha de ovos, de presente, assim, dadas assim, voluntariamente pela população, e evidentemente ele não tem aparecido em público em razão dessas manifestações populares. Agora, faltou na reportagem, certamente, faltou o complemento do conselho, né? Porque o conselho do Lula, desculpa aqui a brincadeira, no sentido da liberdade de imprensa, a imprensa que deve ser liberada é justamente aquela que ele aparelha, que ele costuma aparelhar, como era a nossa até pouco tempo atrás, em que milhões e milhões de reais de dinheiro público eram irrigados para que ele não fosse de maneira alguma criticado pela imprensa, pela grande mídia, né? Que, aliás, hoje o defende como se fosse uma guerra, porque certamente tiveram prejuízo de ordem econômica, já que o atual governo cortou essa dinheirama toda, que irrigava todo esse setor de publicidade e que, de certa maneira, levava a erro a nossa população. Eu, em muitas oportunidades, me vi enganado pela grande mídia, porque a informação não veio toda, não veio verdadeira, não veio completa, me induzindo em erro naquele meu julgamento, que se hoje, ou melhor dizendo, que na época, se eu tivesse todas as informações, certamente teria tomado outras decisões. Então, me parece que ele está fazendo o que pode, ou seja, atuando, aparecendo, se manifestando fora do país, porque aqui dentro ele realmente só consegue atuar naquele nicho onde ele é respeitado, tem algum respeito ainda, que é numa parte. Veja bem, Santiago, ele já não é mais unânime ali no mundo vermelho, né, no PT, no PCdoB, ele já não é uma unanimidade, mas ainda ali ele consegue se manifestar em determinados lugares do país. Ele não pode sair em público, porque já vimos o que acontece, então ele está se socorrendo desses países que ainda têm alguma afinidade com a sua ideologia. João, como é que você viu esse depoimento, essa aparição do Lula dando essa entrevista no México? Microfone, João. Perdão. Bom, Santiago, como ex-presidente, acaba sendo procurado para que manifeste sempre um parecer, assim como outros ex-presidentes. Aqui no Brasil, ele, enfim, também não consegue a mesma aparição, tem ainda uma parcela aí de votantes, né, uma parcela de eleitores do ex-presidente, mas eu não tenho muito a falar sobre o Lula, não. Eu prefiro nem dar muito palanque, seja para ele, seja para outros candidatos. Acho que os candidatos têm que fazer um pouco mais pela sociedade para que valham a pena, que a gente dê algum tipo de evidência para eles. O que ele quer é evidência. E aí, enfim, acho que tá bem posicionado com relação a ele. Ô, doutor Danilo, o que ele quer dizer com esse não deixa a democracia escapar? Como é que é isso? Na verdade, Santiago Pérez, não podemos subestimar novamente
o ex-presidente Lula. Ele está em campanha, a verdade é essa. Ainda que ele tenha, como bem observado pelo Dr. Maurício, ainda que ele tenha procurado um país no qual a ideologia político-partidária dele é forte, ele o fez exatamente para que o discurso dele ganhasse eco e não fosse abafado. Eu acredito que ainda dentro desse universo vermelho, como colocou o Dr. Maurício, ele tem sim uma representatividade, ele é sim uma liderança ainda na esquerda e até dentro do próprio PT e de outros partidos de esquerda, ele ainda tem essa força e representatividade, e se a gente parar para prestar atenção no discurso dele, viu, João, é um discurso que reafirma aquela postura de nós contra eles, porque o atual presidente, Jair Bolsonaro, talvez o seu maior rival ou pré-rival nas eleições vindouras, nas eleições futuras, muitas vezes profere discursos e adota posturas que podem ser consideradas antidemocráticas. Então, na verdade, me parece, Santiago Pérez, que o ex-presidente Lula, ele está dando um recado para os seus correligionários. Eu estou aqui, eu reafirmo as mesmas bandeiras da democracia, ainda que eventualmente ele não pratique ou pratique com outras finalidades que não as finalidades legítimas de uma democracia, de um Estado democrático. Mas ele está dando um recado, não é? Ainda que indireto. Né? Olha, faz tempo que eu não sei como é que andam as coisas lá no México, lá na Nicarágua, mas eu vou dar um recadinho lá pro meu coleguinha, né? Não abra mão da democracia, como quem quer dizer, eu sou um defensor da democracia, e se vocês querem alguém com esse perfil, vem em mim que eu sou democrático e vou garantir a democracia, mais ou menos isso. E, gostemos ou não, concordemos ou não, a gente tem que reconhecer que se tem alguém que tem um discurso que cola com a sociedade, um discurso que pega, é o Lula. Gostemos ou não, não vou entrar aqui no mérito de questão criminal, responsabilidade, não. Fazendo uma análise do momento, no momento atual, ele está em campanha, como o atual presidente já está há muito tempo em pré-campanha para 2022. Ele tá fazendo, digamos assim, a parte dele. Maurício, ele está mostrando para os correligionários que ele está nativo. É aquela história, né? Passa a bola que eu tô aqui. E quanto a esse negócio da mídia que a gente vê, você acha que a mídia hoje só tem um lado? Quer dizer, o que chamou a atenção no último domingo é que teve aquela passeata, não vamos falar que foi uma passeata do Bolsonaro, nós deixamos bem claro aqui no programa, foi uma passeata do povo brasileiro, querendo o voto auditável, né? Então, quer dizer, mas por parecer ou por ter sido uma hipótese levantada pelo Bolsonaro, parece que é algo bolsonarista, né? E a grande mídia acabou não reportando, foi uma coisa que ficou notória. Você acha que essa mídia do tempo do Lula, onde o Correio anunciava, onde a Caixa Econômica Federal anunciava e dava muitos recursos para a mídia em geral, não vamos falar só de uma, porque era para a mídia em geral, você acha que isso continua de alguma forma? Bom, o ex-presidente Lula, além de ser bom de discurso, no sentido de que o discurso dele cola na população, cola na sociedade, a sociedade se vê representada com o discurso, ele também sabia articular, e sabe articular. O que ele fez? Logo no primeiro dia do primeiro mandato dele, ele fez uma carta para os mercados, ele fez uma carta para os capitalistas, falando, fiquem tranquilos, que aquela ideologia era só discurso, eu vou honrar todos os compromissos, todos os contratos. Então ele articulou com o mercado econômico, como ele articulou com a imprensa. Diferentemente do atual presidente, que muitas vezes entra no embate com a imprensa, o Lula não só estabeleceu uma boa relação defendendo a liberdade de imprensa, como ainda as estatais anunciavam, como ele ainda injetava dinheiro na imprensa. Então ele não é bobo, é o que eu falo, viu, João? Não estou fazendo a defesa do ex-presidente, não. O meu vermelho aqui é por conta do direito. Vermelho é a cor do direito. É por isso a minha cor vermelha aqui na gravata. Agora, a gente não pode deixar de fazer análise, não é, Santiago? É uma análise objetiva. Ele soube articular. E
na minha opinião, o presidente Jair Bolsonaro não sabe articular. Tanto é que eu não sou bolsonarista, mas eu sou a favor do voto auditado. Na minha última participação, falamos sobre isso aqui, que é uma questão de você legitimar, dar maior legitimidade às urnas. E podem falar assim, mas por que você não é bolsonarista? Porque um dos erros do presidente é colocar todo mundo no mesmo balaio. Ele coloca toda a imprensa no mesmo balaio, ele coloca todos os estudantes no mesmo balaio. Eu sou, por exemplo, um doutorando que tive a minha bolsa de estudos cortada porque supostamente eu sou vagabundo, baderneiro e usuário de drogas, que foi isso que ele alegou para cortar as bolsas de doutorado. E sou professor universitário, sou pesquisador, oriento pesquisas, a gente mesmo conversou agora há pouco, hoje de manhã eu nem consegui ir para o escritório, estava em sala de aula, remota, mas estava em sala de aula. Se eu não pudesse, com muito esforço, continuar o meu doutoramento, com certeza o prejuízo não é só meu, seria dos meus alunos, dos meus orientandos, de toda a sociedade brasileira. O momento atual revela a importância da pesquisa científica, da academia. Então, apenas para fechar o raciocínio, o que nós precisamos também aqui tomar cuidado é diferenciar situações de pessoas. E acontece o seguinte, quando o presidente atual, Jair Bolsonaro, se posiciona com a imprensa, ele acaba tendo uma postura muito radical. E aí a imprensa responde de que forma? Boicotando, ela se defende. Quem se sente acolhido faz o quê, Santiago? Se defende. João, mais algum comentário? Não, perfeito, Danilo posicionou muito bem. Quando eu evito manifestar até sobre o Lula, bom, acho que a gente vive um momento de muita polarização. E aí, os dois polos, eles usam isso como manobra das próximas eleições. Então, a gente não está falando de propostas, a gente não fala de proposição de coisas boas para a sociedade. A gente fica no foco, ou sou eu, ou são eles. Então, nesse embate, a sociedade não ganha. É importante que a gente consiga, como bem posicionou o Danilo, que a gente possa entender todas essas ações que são tomadas por quem está no governo, isso na instância federal, estadual, municipal, sejam na Câmara, no Senado, enfim, que a gente possa acompanhar o que os políticos fazem e entender quando o interesse deles é genuíno na população ou quando o interesse é um interesse próprio. É bem isso, né? É bem isso. É o que a gente vê hoje, né, doutor Maurício? Muita polarização, né? Por exemplo, pelo seu comentário, as pessoas vão falar: ó lá, o cara que é do Lula é bolsonarista. Aí pelo outro que falou bem do Lula, lá, tá vendo? O bolsonarista fala, é lulista, é esquerda. Quer dizer, eu acho que só o entendimento, conforme o João falou, é que vai poder esclarecer o que é melhor para o país. Porque as pessoas não entendem que muitas vezes a gente tá dando tiro no pé, né? E todo dia dá um tiro no pé quando a gente vai contra alguma coisa sem analisar. É por isso que é importante a gente avaliar mesmo, porque é muito fácil abrir a boca, apontar, acusar, depois de vários dados que chegam até você. Agora, a questão é construir. Como é que vai ser construído isso tudo, né? Então essa é a pergunta que fica no ar. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui um recado do NAPNE, porque amanhã, sexta-feira, vai ter aquele bacalhau e tem um escondidinho também, viu, doutor Maurício? Eu sei que você já tá babando aí, né? O Danilo, também o João Fernando. Vamos dar essa dica aqui do pessoal do NAPNE e já eu tô de volta com um assunto, porque aqui no Cidades em Debate a gente sempre comenta assuntos e vira e mexe a gente tá voltando nesse assunto porque sempre tem novidades. Que né, a gente sempre falou do transporte público, poxa, a pandemia não parou o transporte público. Agora nós temos em mãos uma pesquisa que é a nível América do Sul, né? Pegando todos os países da América do Sul, é onde 50% dos passageiros reduziram o uso do transporte coletivo por medo da Covid, né? Então já nós vamos trazer essa notícia e vamos debater aqui no nosso Cidades em Debate. É rapidinho. Olá, meus amigos e colaboradores do NAPNE. Estou aqui mais um ano fazendo a divulgação dos nossos jantares de julho, já que não temos a festa inverno. E esse ano vai estar acontecendo do dia 9 de julho ao dia 1º de agosto, de sexta a domingo, sexta e sábado no jantar, domingo no almoço, com os nossos deliciosos pratos, lombo de bacalhau ao alho, camarão à moda e carne seca à moda. Conto com a ajuda de vocês. Um beijo. Só ressaltando, esse vai ser o último fim de semana, tá certo? Você tem um sonho?
e gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Bom, nosso Cidades em Debate aqui pela TV Unisantos, tem aqui as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp é o 99-603-1485, tem o Facebook, tem o Instagram, o YouTube ao vivo também, inclusive na nossa página do YouTube, lá no Cidades em Debate, você tem o programa de hoje e todos os programas que nós passamos até hoje para você poder rever, né, poder compartilhar, enfim, é sempre muito bom tê-los aqui conosco e a gente sempre faz aquele pedido, né, dê aquele joinha lá no YouTube, dê aquela curtida, né? Que isso aí só engrandece o nosso projeto. Bom, vamos trazer aqui mais uma informação. Vamos trazer essa aqui da mobilidade urbana, né? Inclusive a mobilidade urbana latino-americana sofreu grandes alterações durante a pior fase da pandemia. É o que aponta uma pesquisa feita nas principais capitais da América do Sul, que mostra que por medo do coronavírus, o transporte público passou a ser uma das últimas opções de mobilidade. As pessoas foram entrevistadas remotamente em Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Também foram ouvidos moradores de Bogotá, Buenos Aires, Lima, Quito e Santiago. O estudo foi feito pela PUC do Chile em parceria com a WRI, um instituto de pesquisa global com atuação em mais de 60 países. No Brasil, o levantamento mostrou que o uso de bicicletas e a prática de caminhadas também diminuíram. No entanto, em Buenos Aires e Bogotá, essas modalidades de locomoção aumentaram. Nas últimas 9 cidades pesquisadas, mais de 50% dos entrevistados reduziram o uso do transporte coletivo por medo de se infectar pelo coronavírus. Bom, é aquele negócio, a gente estava comentando isso aqui já há um bom tempo, né, doutor Maurício? E o governo não fez nada, deixou correr solto, né? O transporte coletivo parece que era algo que não existia. Né? E é o que mais aglomerava, o que mais aglomera, isso em todos os tempos. Agora o povo decidiu tomar a frente. Como é que você vê isso, doutor? Veja bem, Santiago, existe um ensinamento oriental, espiritualista, que diz o seguinte: tudo é bom. Deus, na sua onipotência, enfim, a natureza, dependendo do entendimento de cada um, acaba proporcionando situações no mundo que as suas consequências, muitas delas desastrosas, como essa pandemia, como tragédias, enfim, mas em algum momento tem alguma finalidade positiva. Muitos dos nossos conhecimentos científicos nasceram na época da pandemia, da peste negra, em que todo mundo lá começou a estudar e chegaram a uma série de situações que hoje nós nos beneficiamos. Não é diferente hoje. A pandemia de hoje está trazendo alguns resultados positivos. E um deles é essa alternativa. Já que o governo não consegue resolver a questão do transporte público, a questão da aglomeração e do risco de contágio em razão do número de pessoas que se utilizam, a própria população, o próprio indivíduo, a própria iniciativa privada está encontrando soluções, seja caminhando, seja andando de bicicleta, seja nos índices de venda das motocicletas aqui no Brasil, por exemplo, parece que teve um acréscimo de 15%, apesar da crise econômica. Lá no Chile, o pessoal, né, tomando a frente com as atividades físicas e principalmente também com esse equipamento de energia elétrica. Ontem, por exemplo, eu estava no consulado português ali na costa e vi 3 sujeitos, 3 pessoas, de terno e gravata andando de bicicletinha elétrica e aquele patinetinho elétrico como uma alternativa de transporte, bem mais barata, economicamente viável, ambientalmente melhor ainda e com risco de contágio bem menor do que o transporte público. Então, apesar da pandemia, nós, a sociedade, de modo geral, estamos buscando alternativas, já que o governo não faz a sua parte. Pelo menos, no nosso caso, acho que não estão nem tentando resolver essa questão
do transporte público. Então, eu vejo assim, com essa orientação espiritualista, que no fundo tudo é bom, e certamente, diante dessa crise toda, já estão vindo soluções positivas que vai trazer um futuro melhor para nós e para o transporte público também. Tá em passos lentos, mas eu acredito que logo teremos uma solução melhor. Uma delas são essas alternativas, mas que já virão assim, soluções, não só a questão da vacinação, mas também algo que realmente resolva o problema, que é a aglomeração, ter um transporte público melhor que a sociedade merece. Tá certo. O doutor Danilo, como é que você vê o resultado dessa pesquisa? 50% dos passageiros reduzindo aí o transporte coletivo, com medo da Covid. Se fosse nos outros países, você acha que seria o mesmo resultado ou não? Bom, a gente sabe que no Brasil, nos países aqui da América Latina... Outros países que eu falo é na Europa, né, para fora. Sim, é diferente. O transporte público, a logística, a estrutura, a organização é muito diferente da nossa estrutura aqui, né, Santiago? Infelizmente, lá a gente tem uma estrutura de países desenvolvidos, de uma logística que ela foi sendo construída e foi crescendo de forma planejada. Aqui não. A gente sabe que tem até um crescimento, mas ele é um crescimento desordenado. Historicamente, o urbanismo no Brasil, o crescimento dos municípios, ele é um crescimento desordenado. É meio que muito recente essa questão de plano diretor, lei de uso, planejamento, parcelamento do solo, audiências públicas, participação popular, né, no plano diretor, revisão de plano diretor. Isso ainda no Brasil está ainda numa fase muito nova, muito inicial. Aqui a gente fala em correção de erros, lá as coisas já foram construídas com planejamento, né? E existe um movimento hoje internacional, global, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, o DS11, cidades sustentáveis e resilientes, que é muito difícil de você aplicar aqui no Brasil. Então você pega hoje a política pública da França, que é de você regionalizar, setorizar a vida das pessoas, ou seja, que a vida da pessoa, em geral, como regra, se concentre no bairro dela, que ela não precise realizar grandes deslocamentos para consumir, para prestar serviços, para entretenimento. É um modelo que se aplica, que é difícil. Por quê? Porque a pessoa, para trabalhar, ela vai trabalhar onde ela arrumar emprego, onde tiver alguém contratando. A gente pega a nossa capital, que às vezes a pessoa passa mais tempo no trânsito do que praticamente trabalhando. A pessoa leva 2, 3 horas, pega 3, 4 conduções, e infelizmente o transporte público, na minha opinião, ele não é barato, ele não é módico, como manda a legislação, ele pesa no bolso do trabalhador, por mais que ele receba vale transporte, alguma ajuda de custo, ele pesa muito, há já ali uma perda considerável nesse custo do transporte. A gente sabe que o transporte público não é higienizado, a gente tem vários ônibus na frota sem ar-condicionado, em cidades litorâneas de um país tropical. Isso é surreal, né, que a gente não tenha, sem falar do Wi-Fi, né, mas não tem ar-condicionado, e aí você sabe que não tem a higienização necessária, ainda mais no momento de pandemia. Então as pessoas que podem fazem o quê? Abrem mão do transporte público e aderem ao uso de bicicletas elétricas, e aí a gente também precisa fazer a nossa meia-culpa. Por quê? Porque quando chega um gestor que quer investir em ciclovia, a população torce o bico, parte dela. Não compreende o investimento na ciclovia, na ciclofaixa, mas a gente tem que também apoiar o gestor quando ele faz essas opções, não é? E, sim, Santiago, eu vejo que realmente é um problema sério. Parabenizo aí você pela pauta, porque é algo que a gente tem que pôr o dedo na ferida. Qual é a opção que a gente vai fazer? A gente vai continuar tendo um mercado consumidor altamente atrativo para o setor automobilístico. O Brasil é super atrativo para o setor automobilístico. Convido você, telespectador, internauta, acesse o site do IPEA, no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, tem estudos lá prontos, objetivos. Essa foi a nossa política pública. Ao invés de investir em transporte público, vamos investir no mercado atrativo para as montadoras.
estrangeiras virem para cá. Isso é o que eu estou falando, é objetivo, está um pouquinho dentro aí do meu espectro, da minha linha de pesquisa. Essa foi a nossa opção. E a gente sabe que o pedalar, o andar de bicicleta, polui menos, previne doenças, faz com que o usuário fique mais saudável, use menos o sistema público de saúde, só que aí tem um problema. Consome menos medicamentos, contrata menos plano de saúde, então tem todo um reflexo aí mercadológico. Então tem uma força, o que eu quero dizer, falando aqui a verdade, Santiago, é que tem uma força econômica muito grande que não quer esse movimento, na verdade, de cidades sustentáveis, resilientes, que não quer um transporte público acessível, de valor módico, ou que as pessoas busquem essas alternativas, na minha opinião. Tá certo. João, como é que você vê essa pesquisa aí do transporte público? 50% dos passageiros reduziram por conta própria. Não foi o governo que pediu, não. Eles mesmos, com medo da Covid. Olha, Thiago, eu vejo que de forma até muito natural, né? Diante de uma sociedade, principalmente como aqui na América do Sul, com uma baixa taxa de, vamos falar, educacional, né? Alguns países até um pouco melhor do que do Brasil, mas as pessoas não usam a máscara corretamente, não se higienizam, às vezes não tem o recurso suficiente também para ter lá um álcool em gel portátil que possa levar. Como o Danilo bem posicionou, o serviço público muitas vezes não tem a higiene necessária. É natural que as pessoas não se sintam protegidas ao utilizar o transporte público. Ela vai estar muito mais vulnerável, num risco de contágio muito maior do que se ela optar por outras opções, né, de mobilidade. E junto a isso, a gente sabe como que hoje o sistema público de transporte funciona. Então, muitas vezes ele é superlotado, e isso agrava o risco de contágio. Então, nada mais natural que a população tenha mesmo esse receio e tenha optado por buscar alternativas. E aquele negócio, que nem o próprio João, viu, o doutor João Vilela, ele sempre comentou isso, né? Aqui nós não temos transporte coletivo, aqui nós temos chassi de caminhão com carroceria de ônibus, né? Já começa aí a falta de respeito com o próprio usuário, que, quer dizer, paga uma condução cara, né? Paga uma condução cara. Agora fica a pergunta aqui, sobrou para você, doutor Maurício, isso aí é falta do Estado ou não? Sim, o Estado está devendo transporte público adequado, barato, higienizado, com certeza. Não, eu digo em questão de pandemia. Também, Santiago. Que é o que aglomera, não é o que aglomera, a impressão minha? Trem, também, ônibus. Também, é a ferida hoje do combate à pandemia, mas tem aquele detalhe do STF também que impediu que o governo federal tomasse ordem horizontal, de tal modo que todos os governos fossem obrigados a obedecer. E aí, nesse sentido, ficou desorganizado no meu ponto de vista. Eu acho. Mas se o governo federal tivesse com essa pauta em mãos, se ele encarasse mesmo, você não acha que estaria do mesmo jeito? Porque o governo federal sempre foi a favor de abrir tudo, né? Não sei, Santiago. Eu digo em questão de lockdown. Vamos supor que ele não tivesse fechado, mas tivesse imposto condições para manter aberto, vai estar aberto e vai ter transporte público, mas os ônibus têm que ter 30% da capacidade somente, higienizado, nessa condição. Mas aí não tem dinheiro para as empresas que são terceirizadas, enfim, precisa... Não, tudo bem, o governo entraria com parte do dinheiro, o governo federal, ele poderia dar soluções melhores do que essa, não que fosse a solução do problema, mas lhe tiraram essa possibilidade. E aí, me parece que os governos, de acordo com a sua ideologia, por exemplo, eu defendo que nosso governo estadual não fez aquilo que deveria de propósito, para manter esse cenário de quanto pior, melhor, para tentar capitalizar um resultado eleitoral nas próximas eleições que estão se aproximando. Então, o povo está, sim, sofrendo com a ausência, para mim, deliberada do governo estadual e impedida de atuar do governo federal. Se ele teria competência para atuar bem, eu não sei, ele está sendo muito bem criticado.
Muita gente entende aqui, por causa do meu discurso, que eu sou bolsonarista. Na realidade, eu não sou bolsonarista, eu sou um legalista. Hoje ele é o nosso presidente da República, ele representa o nosso país, e eu acho que ele está sendo impedido, está sendo cerceado por várias circunstâncias, não só no Congresso, mas principalmente no Judiciário, de atuar como ele poderia. Se ia dar o resultado pretendido, é outra coisa, mas eu acho que sim. E, portanto, eu defendo, sim, que o nosso governo do Estado está devendo. O município nem tanto, porque eles têm ouvido, eles têm participado, mas têm aderido ao que o governo manda, e quando ele poderia fazer algo mais, mas sempre tem espaço para melhorar. Se eu ouvisse mais os críticos com qualidade técnica, como nós aqui do mundo jurídico, com pessoas da medicina, enfim, e tentasse chegar num denominador comum, eu acredito que o resultado não seria tão ruim como nós estamos vivenciando no dia de hoje, tá certo? Então eu penso sim, eu tenho certeza na realidade que o resultado de hoje é aquém daquele que a gente podia alcançar, apesar da suposta incompetência, incapacidade do nosso presidente e principalmente por conta da ideologia e dos interesses políticos do nosso governador, Santiago. Tá certo. Doutor Danilo, é que foi feito lockdown no estado. No caso, o transporte público não teve lockdown. E a aglomeração. É uma coisa que a gente sempre bateu em cima. E agora sai essa pesquisa dizendo que 50% dos usuários de transporte coletivo, eles, por conta própria, procuraram outras alternativas com medo da Covid. Quer dizer, é isso que eu pergunto, se não faltou Estado aí, né? Por que esse item, que é tão aglomerativo, não estava em pauta? Sendo que não podia entrar em loja, fechou shopping, fechou até ruas, né? Não podia sair na rua, e no ônibus podia ir, no trem podia ir. Porque as pessoas continuaram os seus ritmos, quem pôde continuou, né? Foi isso que aconteceu. Era essa a minha dúvida, né? Se faltou Estado aí, tanto que o povo entrou com medo de pegar a doença, né? Não foi Estado, porque até hoje ninguém falou, olha, o ônibus transmite. O único ponto que não tocaram até hoje foi esse. Aí quer dizer, você vai falar, é culpa do prefeito. Não é culpa do prefeito, porque isso é uma ordem que vem do Estado. O prefeito, se o governador fala faz, ele faz. Porque se ele não fizer, vai tomar represária. E aí quem toma multa é a gente, né? É o povo, é o munícipe. Então, quer dizer, tem que ter muita ponderação, né? Nesse ponto aí. Até hoje eu não vi. Bom, mas vamos lá, vamos trazer outro assunto aqui. Esse aqui vem do Japão, né? O Japão decidiu sexta-feira passada prorrogar estados de emergência para 3 prefeituras perto da sede das Olimpíadas. Tóquio e para Osaka, no oeste também. Casos de Covid estão em alta na capital e ao redor do país, ofuscando a realização dos Jogos Olímpicos. Tóquio, sob o seu 4º estado de emergência desde o começo da pandemia, anunciou 3.300 novos casos na sexta-feira, após um recorde de 3.865 no dia anterior. O surto está começando a sobrecarregar o sistema de saúde, com 64% dos leitos de hospitais disponíveis para casos graves de Covid-19 ocupados até a metade dessa semana. Somente a vacinação não é suficiente para impedir a prorrogação das variantes. As novas medidas de emergência entraram em vigor e serão estendidas até o dia 31 de agosto, foi o que afirmou o primeiro-ministro do país. Casos diários em nível nacional superaram 10 mil pela primeira vez desde a semana passada. Quer dizer, a gente estava vendo aí um discurso de que não teria problema fazer a tal da Olimpíada. Agora, só do Brasil foi mais de 300 pessoas na comissão. E essas pessoas estão voltando. Tem a tal da variante Delta, que é isso que nós estamos falando aqui, que está acontecendo lá em Tóquio. Como é que é esse negócio? João, fala para mim, a sua opinião. Acho que o microfone, João. Opa, pronto. Ótimo. Desculpa, Santiago, o Japão tomou medidas drásticas, né? Não era permitida a entrada de nenhum estrangeiro, nenhum público local, e mesmo assim você vê que a situação acabou fugindo de controle, tem aí um gradativo aumento. Vejo com preocupação, a gente tem aí variantes que vão surgindo, tem a Delta, daqui a pouco tem a Lambda, aí tem, enfim, o alfabeto grego inteiro aí de variante por vir.
a gente vai ter que conviver com esse novo vírus, torcer para que as vacinas possam evoluir, que elas possam ser ainda mais efetivas, cobrir mais as doenças e que a ciência consiga vencer esse mal que assola o mundo. Porque por mais que a gente se vacine, que a gente tome os cuidados, esses são paliativos, porque a doença também vai buscar evoluir. Então, que a gente possa ter o maior número de pessoas vacinadas no mundo, não estou falando só de Brasil, vamos falar de mundo, porque essas variantes elas surgem principalmente em países subdesenvolvidos. A gente teve no Brasil, a gente teve agora da Índia, nesses focos onde tem um grande número populacional, onde surgem as maiores variações e mutações. Então, que a gente possa ter esse controle o mais rápido possível para que a gente volte à normalidade. Tá certo. Vamos trazer aqui o doutor Danilo. Doutor Danilo, 2 minutos para suas considerações aí sobre esse caso do Japão, haja vista de que agora estão falando em volta às aulas também, né, presencialmente, haja vista de que a Globo já anunciou que o carnaval do ano que vem, até por falta do carnaval desse ano, vai ser o maior de todos os tempos. Tem preocupação nisso tudo ou não? Tem que ter, Santiago. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa parabenizar a atleta aqui da região, Ceciliana Ana Marcela, que anteontem conquistou a medalha de ouro na natação em mar aberto, né? 10 km, 10 quilômetros, não é para qualquer um, né? Eu só de assistir os 100 metros finais já fiquei exausto. Mas a Olimpíada tem isso, ela nos renova as esperanças, ela nos traz histórias de superação, ela tem um aspecto positivo. Agora você foi muito feliz, o momento é de reflexão. Qual reflexão? Será que o mundo já está no momento de grandes eventos? Será que é o momento de termos o carnaval? Com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo carnaval, acompanho o carnaval, já fui a Sapucaí, o Maurício tá louco para dar risada aqui, ó, quer dar risada aqui, ó lá, Dr. Danilo colocando o bloco na rua, né, devidamente acompanhado pela esposa, por familiares, curto, vivenciamos o carnaval, não é? Aqui fica uma notícia de bastidor, Santiago, sou um bom percussionista, viu? Temos essas habilidades, mas fica para um outro momento. Agora, falando sério, a questão é, fico alerta, se com todas as restrições, com tudo que se pensou e se planejou em Tóquio, e mesmo assim tivemos esse boom de casos agora com a variante Delta, será que é um momento? É algo que realmente é preciso que reflitamos. Precisamos, paulatinamente, buscar uma normalidade, mas até que ponto? Qual é a medida? Não é? E, não querendo ser repetitivo, mas até que ponto que as Olimpíadas, a realização das Olimpíadas de Tóquio 2020, agora em 21, foi até uma tentativa de se descobrir essa medida, ou foi apenas para cumprir compromissos econômicos? Porque só quem é bobo desconhece ou não quer reconhecer que tem muito dinheiro envolvido numa Copa do Mundo, numa Olimpíada, não é? Então, novamente eu reflito, até que ponto que a gente está colocando à frente da vida humana a economia, os compromissos econômicos? Tá aí, fica essa pergunta no ar também. Bom, quero agradecer a presença de todos vocês, nosso querido Danilo de Oliveira, advogado e professor, conosco mais uma vez, o doutor Maurício Baltazar, advogado e comentarista aqui do nosso programa, obrigado pela presença, doutor, até amanhã, e também o João Fernando, que é do Bom Tempo, né? Ô João, um abração para você, fala um pouquinho aí sobre seguro de vida, João, como é que tá esse negócio de seguro de vida atualmente? Ao microfone. Vamos lá. Preciso aprender aqui a trabalhar com o microfone. Santiago, nunca se pagou tanto benefício de seguro de vida. A gente falou tanto de países de primeiro mundo, que os brasileiros possam cada vez mais se preocupar e planejar. Seguro de vida faz parte de planejamento financeiro. É dar subsídio, recurso para pessoa e para a família no momento que elas mais precisam, seja no momento de uma doença, no momento de uma internação, no momento de um acidente e o principal, no momento da falta, quando um provedor, seja um provedor ou uma provedora da casa, deixa de prover e garantir o básico daquela família. Seguro de vida é uma carta de amor que é feita para as pessoas e, repito, nunca se pagou tanto benefício como se pagou no último
1 ano e meio, os últimos 2 anos. Tá certo. Bom, e já vamos passar aqui a propaganda da Bom Tempo. Pessoal que está nos assistindo, pode anotar aí tudo certinho, porque vale muito a pena. Bom, então obrigado também ao João e obrigado a todos vocês que estão conosco aí por essa grande audiência em todo o litoral. E amanhã, 13h, tem mais um Cidades em Debate aqui na TV Unisantos. Grande beijo, estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você.